Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro de 2016, são 19 horas e 10 minutos aqui no bairro da Abolição, Zona Norte Carioca, aqui do Rio de Janeiro, e neste momento o termômetro marca aqui em torno de 24 graus. Então, a gente começa aqui nosso plantão do final de semana, nosso plantão chamado D+4. A gente vai fazer uma extensão do final de semana, ou seja, sábado, domingo, segunda e na próxima terça-feira. Então, a gente está acontecendo o seguinte: a gente está tendo aí uma massa de ar polar que está no oceano. Essa massa de ar polar está jogando essa maritividade, ou seja, essa umidade do oceano para o continente. Então está ficando aí com um tempo mais carregado aqui no Rio de Janeiro. Então está tendo a influência dos ventos mais frios e úmidos, fazendo com que haja queda de temperatura, muita nebulosidade, chuviscos em praticamente todo o Rio de Janeiro, algumas partes do dia, e ocasionalmente pode acontecer alguma chuvinha até mesmo de fraca até moderada intensidade, mas de um espaço de curta duração, ou seja, uma duração bem rápida. Então, o que a gente vai ter a partir de amanhã é o seguinte, tá? A gente começa o tempo amanhã, madrugada, início da manhã de sábado, ainda com muita nebulosidade, mas a questão é que, com o passar das horas, a gente deve ter aí a mudança de direção dos ventos e a gente deve ter aí já a melhora do tempo no Rio de Janeiro. Então, a gente tem muita nebulosidade e no meio da manhã o sol já volta a aparecer aí e é bem provável que a partir da tarde, do início da tarde de sábado, a gente tenha aí o sol ainda com muitas nuvens, mas a nebulosidade diminuindo um pouco mais com o passar aí das horas da tarde de sábado. A tendência é que a temperatura volte a se elevar no Rio de Janeiro, atingindo aí temperatura pelo menos acima de 30 graus, entre 30 a 31 graus, já que a massa de ar polar vai se afastando em direção a alto mar. Então a gente vai ter o aumento da temperatura e na parte da noite vai ter aquela queda de temperatura, mas não vamos chegar a ter frio. A gente vai ter assim uma temperatura bem mais amena e na madrugada de domingos deve chegar aí com temperatura na madrugada em torno de 17 no Alto Boa Vista e numa parte aqui do Rio de Janeiro chegando entre 19 até 22 graus. No domingo a gente tem a tendência do tempo melhorando mais ainda, o sol brilhando com mais força, mas a tendência é que a gente, devido aí os ventos soprando do norte do país, ou seja, vindos das regiões aqui do norte de Minas Gerais em direção aqui à região serrana do Rio de Janeiro, há chance de pancada de chuva de forma mais localizada na região aqui do Vale do Paraíba, região aqui na região serrana, região sul e também parte da região da região aqui do Rio de Janeiro, inclusive a parte da região da zona norte do Rio de Janeiro, as partes que fazem limite com a Baixada Fluminense são as mais suscetíveis de ter aí essas pancadas de chuva no final do dia de domingo. A temperatura já se leva um pouco mais, atingindo aí em torno aí dos seus 34, 35 graus. E na segunda-feira a gente tem aí a expectativa de a temperatura se levando ainda mais, atingindo aí em todos os seus 37 graus, então as pessoas ainda podem aproveitar a praia no domingo, na segunda-feira, porém na terça-feira a gente tem aí a mudança aí devido à chegada de uma frente fria que vem com a massa de ar polar moderada intensidade, então a gente deve ter aqui a temperatura já a partir de segunda-feira na parte da tarde, ou seja, à noite, a gente deve ter aí a mudança do tempo e já na terça-feira, nebulosidade, chuva, algumas rajadas de vento acontecendo aí na noite de segunda e também na madrugada de terça-feira, ajudando aí a temperatura a baixar bastante, ou seja, 37 baixando aí em torno dos seus 25, 26 graus na terça-feira, com algumas pancadas de chuva acontecendo aí devido a esse choque aí de massas quentes e também na massa de ar fria que vai vir na terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Tá bom, gente? Esse eu vou deixar para vocês. Então, resumindo aí, amanhã, sábado, o tempo melhora até pelo menos segunda-feira. Quando na segunda-feira, na parte da tarde e noite, o tempo já muda de novo aí, fazendo aí a nova mudança de tempo, aí vindo mais chuva e queda da temperatura. Então, gente, aproveitem bastante o final de semana. É o que eu tenho para falar para vocês. E para avisar que o nosso próximo plantão mais detalhado do Trovado do Tempo será no domingo, um pouco mais cedo, no horário aí das 10 horas da manhã, tá bom? Então, gente, fique com Deus, até domingo, se Deus quiser, logo na parte da manhã. Um abraço e tchau, tchau.